Fala galera, tudo bem? Sou a professora Janaína Sena e estou aqui para conversar com vocês hoje sobre processo civil. Antes da gente começar a tratar da nossa matéria propriamente dita, vou fazer uma introdução, uma abordagem geral dos aspectos que nós vamos estudar aqui no decorrer das nossas aulas, para que a gente possa então compreender o quanto o processo civil é lógico e quanto o processo civil se desenvolve a partir de uma sequência de procedimentos que são facilmente inteligíveis a partir de uma lógica que a gente vai estabelecer juntos aqui, tá bom? Então, antes da gente começar o nosso passo a passo, para a gente entender melhor o processo civil, eu vou fazer uma abordagem geral com vocês sobre o que a gente pretende ver aqui no decorrer das nossas aulas. A ideia é que a gente tenha um curso completo de processo civil, que a gente veja todas as etapas que envolvem o processo civil. A gente está falando de uma lei, de um código de processo civil, que é um código recente, né? A gente não pode dizer que ele é tão novo assim, porque nós já temos aí, ele foi editado em 2015, a sua entrada em vigor passou a ser em 16 de março de 2016, então nós estamos aí no 8º ano de vigência desse código. Mas comparado ao código anterior, que era um código de 1973, nós podemos dizer sim que nós temos um código atual, moderno, né, e que obviamente que está em constante utilização nos nossos tribunais e que essa utilização constante gera também modificações constantes, né? Então, esse curso é um curso atual, porque a gente vai trazer as mais modernas, as mais recentes atualizações e modificações que esse código de 2016 vem sofrendo até aqui, certo? Então, antes da gente começar a falar do processo civil propriamente dito, eu vou apresentar para vocês a estrutura que foi desenvolvida nesse código. A gente tem um código que foi desenvolvido por uma comissão, capitaneada aí pelo professor Fred Didier, lá da Bahia. Então, esse código, antes dele ser formulado, ele passou por várias pautas, né, em audiências públicas que sugeriram modificações com relação ao código anterior, que era um código anterior à nossa Constituição. Então, foi um código muito trabalhado, muito elaborado, muito bem pensado e desenvolvido para trazer uma maior celeridade aos atos processuais e para trazer uma estrutura mais moderna para as relações processuais que nós observamos hoje. A gente sabe que o Código de Processo Civil ele precisa ser estudado de uma maneira muito detida e detalhada, porque ele é base para todos os demais processos, né? A gente sabe que o processo penal tem sua legislação específica, mas o processo tributário, o processo constitucional, o próprio processo trabalhista usam o Código de Processo Civil ali de uma maneira subsidiária para reger as suas relações. Então, o Código de Processo Civil é base que ampara a maioria das relações processuais que se desenvolvem hoje nos nossos fóruns, nos nossos tribunais. Por isso que é tão importante conhecer e estudar o processo civil. E aí a gente precisa, antes de começar a estudar o processo civil, entender a estrutura que essas comissões, que esses legisladores estabeleceram para o desenvolvimento desse conjunto de normas aí que formam o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil ele é estruturado e desenvolvido em 3 etapas, né? A gente pode dizer que o nosso processo civil atual ele tem 3 etapas. Uma etapa inicial, e aí eu gosto muito de usar a lousa, pessoal, e aí a minha letra, eu vou fazer ela um pouco maior para que vocês possam visualizar com tranquilidade. Opa, peraí. Deixa eu centralizar mais aqui. A gente pode dizer atualmente que o processo civil ele se desenvolve, como eu estava falando para vocês, em 3 etapas. Uma etapa inicial que a gente chama de fase de conhecimento. Depois uma fase impugnativa. E por fim, uma fase executiva. Esse conhecimento se subdivide em conhecimento comum e conhecimento especial. Então, as nossas aulas aqui, nas nossas próximas aulas aqui, nós vamos tratar de cada um desses pontos aqui, de cada uma dessas fases do processo civil. A gente vai entender o que é o processo de conhecimento comum, processo de conhecimento especial, nós vamos entender o que são as fases impugnativas do processo civil, assim como nós vamos entender a tutela executiva do processo civil. Nós vamos ter um curso completo
né? Processo civil de ponta a ponta, tudo aquilo que você precisa saber para ser aprovado na OAB, para passar num concurso, tudo aquilo que você precisa saber para dominar a matéria de processo civil, tanto para atuação prática profissional aí, para quem quer atuar na advocacia, quanto quem está focado aí em concurso ou voltado para a prova da OAB. Então esse é o nosso objetivo aqui durante essas nossas aulas, trazer para vocês um conhecimento detalhado, específico e lógico sobre o processo civil. Tem muita gente que acha chato estudar processo civil porque acha que processo civil é uma matéria muito cansativa, porque é muito extenso o nosso código, né? De fato, é um código muito extenso, mas quando a gente consegue compreender que o processo civil é desenvolvido a partir de uma lógica, é desenvolvido a partir de uma sistemática, a forma de visualizar essa matéria fica mais fácil, né? E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, levar para vocês que processo civil é lógica. E essa lógica aqui a gente vai desenhar em gráficos. Vocês vão ver que as nossas aulas vão ser todas baseadas em gráficos, em estruturas gráficas, para que vocês possam visualizar o processo. A nossa aula de hoje, essa nossa primeira aula, vocês vão ver que se desenvolve uma estrutura de linearidade gráfica. E é isso que a gente vai tentar trazer aqui para vocês, beleza? Então, dito isto, feito esta introdução, nós vamos começar a nossa matéria propriamente dita, beleza? Então vamos lá. A gente vai começar com os fundamentos iniciais de processo civil, os fundamentos introdutórios de processo civil. O nosso legislador, quando ele foi estabelecer aí esse atual Código de Processo Civil, ele trouxe 15 artigos, que são os 15 primeiros artigos do Código, que são entendidos, que são nomeados pelo próprio legislador como normas fundamentais de processo civil. E aí, naquelas normas iniciais, são estabelecidas todas os parâmetros, as diretrizes que vão nortear o restante dos artigos que vão vir dali para frente no Código. Então, nós temos normas ali nessa parte introdutória que vão dizer que o processo civil ele precisa ser célere, ele precisa ser eficiente, eficaz, que ele precisa contar com a contribuição das partes no decorrer da relação processual, que ele precisa ser público, enfim, uma série de elementos que já vem lá do texto constitucional, por isso que são chamadas essas normas por muitos doutrinadores de normas constitucionais do processo civil, e porque já foram trazidas lá de dentro do texto constitucional para serem inseridas também no texto do Código de Processo Civil. Então, é importante que vocês conheçam esses 15 primeiros artigos, essas normas introdutórias do processo civil, porque são normas que costumam ser cobradas em provas. No último exame da OAB, nós tivemos uma questão, na primeira fase, que cobrou especificamente o artigo 3º do nosso Código, buscando o entendimento, buscando saber se o candidato tinha o conhecimento de que aquilo se tratava de uma norma fundamental de processo civil. Então, a leitura desses artigos, a leitura introdutória desses artigos é muito importante para que vocês formem uma base inicial sólida para entender os artigos que vão vir a partir dali. Beleza? E aí, pessoal, quando a gente fala em processo civil, quando a gente vai começar a estudar processo civil, sempre que eu vou introduzir um curso ou iniciar na disciplina de graduação com processo civil 1, eu gosto de voltar um pouquinho para explicar primeiro o que é processo, para que vocês possam lembrar aí lá das aulas de teoria geral do processo, para que vocês possam refrescar a memória sobre o conceito de processo, que não serve só para o processo civil, né, mas que é base também para que a gente entenda o processo civil. Então vamos voltar um pouquinho para a gente relembrar o conceito de processo, para que a gente possa iniciar aqui a nossa aula de processo civil. Eu sempre falo, e aí essa lição a gente aprende, como eu falei há pouco, estudando teoria geral do processo, lá com o professora Ada Pellegrini, né, e tantos outros professores que nós temos importantes aí no nosso cenário de teoria geral do processo, mas nós aprendemos que o processo deve ser entendido a partir de uma trilogia, que a gente chama de trilogia estrutural do processo. Para eu entender o que é processo, eu preciso necessariamente entender que existem 3 elementos que vão fundamentar o conceito de processo. E o primeiro elemento que fundamenta o conceito de processo é o conceito de direito de ação. A ação é uma garantia constitucional
que foi estabelecida lá no famoso artigo 5º da nossa Constituição, que traz uma série de preceitos e garantias que nos acompanham, né, enquanto somos considerados brasileiros, né? Então, a gente pode esclarecer para vocês que a ação nada mais é do que uma garantia constitucional, um direito constitucionalmente estabelecido que todo cidadão tem, de uma vez que não consegue resolver os seus problemas sozinho, que ele não consegue trazer uma solução imediata para o seu problema de natureza jurídica, ele tem uma garantia, um lastro constitucional de que o Estado vai trazer uma resposta para aquele problema, que o Estado vai buscar um caminho para solucionar aquele problema que ele tem. Então, a partir do momento que o jurisdicionado se vê com um problema de ordem jurídica, ele tem para quem entregar aquele problema, ele tem para quem, em quem buscar socorro para que aquele problema seja solucionado. Então, o exercício do direito de ação, que está lá no artigo 5º da Constituição, nada mais é do que a possibilidade que o cidadão, que o jurisdicionado tem de entregar um problema para que o Estado resolva. Não consigo resolver só, não tenho meios de resolver só. Exerço o direito de ação e entrego para o Estado. E aí, a gente vai para o segundo elemento dessa trilogia. Uma vez que o cidadão exerceu esse direito, essa garantia constitucional de entregar o problema para o Estado, aí surge uma obrigação do Estado. Aí surge um dever do Estado, uma atividade que o Estado tem que desenvolver para resolver aquele problema, para trazer uma resposta para aquele jurisdicionado sobre aquele problema. E aí, essa função, essa atividade do Estado é chamada de jurisdição. Jurisdição é um dever, é uma função, é uma atividade do Estado de receber aquele problema e resolver aquele problema, de trazer uma resposta. Então, o cidadão se vê numa situação conflituosa que envolve sua esfera de direitos, que ele não tem meio de resolver sozinho, ele entrega para o Estado e o Estado tem o dever, a função, a atividade de resolver isso, que é chamado de jurisdição. Só que, ao mesmo tempo que o Estado tem a obrigação de resolver, tem o dever de resolver, ele não pode fazer isso de qualquer jeito. Ele não pode fazer isso ao bel prazer dele, de acordo com critérios que ele estabelece na hora. Não. O Estado tem que fazer isso seguindo uma sequência estabelecida em lei. O Estado, para resolver esse problema, ele tem que ser isonômico, ele tem que garantir que as partes vão ter um tratamento igualitário, ele tem que garantir que ele não vai dar melhores condições a nenhuma das partes. Então, o Estado, para desenvolver essa jurisdição, ele tem que seguir uma série de premissas. Ele tem que seguir um passo a passo para que ele traga uma solução que seja isonômica para todas as partes. O Estado ele não pode resolver o meu problema de uma forma e o seu de outra. Ele tem que resolver os nossos problemas da mesma forma, de uma forma uníssona. E essa forma que o Estado resolve esse problema, esse passo a passo entre o Estado receber o meu problema e trazer uma resposta, ele foi categorizado em lei, ele foi estabelecido em lei e ele foi nomeado de processo. Então, processo nada mais é do que uma sequência de atos desenvolvidas entre o exercício do direito de ação e a resposta que o Estado vai dar para aquele problema. E esse passo a passo, ele precisa estar estabelecido em lei. Quando a gente fala em processo civil, obviamente que a gente vai estudar aquelas relações conflituosas de natureza civil, que envolvem ali direito de família, que envolve uma briga de vizinhos, que envolve o próprio direito, os direitos do consumidor, direitos de ordem civil, direitos que envolvem a vida civil. Sempre que eu tenho um problema na minha esfera de direitos civis, eu preciso entregar isso para o Estado e o Estado vai desenvolver um passo a passo para solucionar. Esse passo a passo que o Estado vai seguir para solucionar está lá no Código de Processo Civil. E é esse passo a passo que a gente vai estudar aqui durante o nosso curso. A gente vai entender tudo o que acontece entre eu poder entregar esse problema para o Estado, desenvolvendo o meu direito de ação, o Estado receber isso de uma maneira isonômica, de uma maneira imparcial e trazer uma resposta por meio de uma sequência de atos. Então, tudo isso a gente vai estudar aqui.
beleza? Então, relembrando, né, a gente acabou de relembrar aqui o conceito de processo e eu vou sintetizar aqui em poucas palavras para vocês o que é processo. Então, processo nada mais é do que uma sequência de atos concatenados e prescritos em leis que tem a função, que tem o objetivo de resolver uma situação conflituosa que foi levada pelo cidadão por meio do exercício do direito de ação. Então, o processo, resumidamente, é essa sequência de atos. E é essa sequência de atos que nós vamos estudar aqui hoje, beleza? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, o processo civil, especificamente, ele se desenvolve em 3 fases, né? A fase de conhecimento, que pode ser comum ou especial, a fase impugnativa e a fase executiva. Ou seja, primeiro, eu levo ao conhecimento da jurisdição qual é o problema. A jurisdição vai conhecer o meu problema e trazer uma resposta. Quando eu recebo essa resposta, eu posso discordar dessa resposta e impugnar. E aí vem os recursos. Uma vez que se esgotaram as possibilidades de recurso, aí eu vou materializar esse direito. Eu vou transformar esse direito em realidade. Aí vem a tutela executiva. Então, são esses os 3 momentos do processo civil. A gente vai começar, obviamente, como não poderia deixar de ser, para que a gente entenda essa linha lógica, a gente vai começar pela fase de conhecimento, que é a primeira fase. Apesar do que, pessoal, a gente vai ver que essa linearidade que nós vamos estudar aqui durante o nosso curso, ela não é necessariamente transcrita no nosso código. O nosso código, ele tem uma sequência de artigos que vocês vão ver que a gente vai citar aqui no decorrer das nossas aulas, que às vezes pula. Eu vou falar da fase recursal primeiro do que a fase executiva. A fase Perdão, me enganchei aqui. A fase recursal está lá no final do código. E a tutela executiva está no meio do código. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? A gente vai aprender linearmente. A gente vai aprender logicamente. Mas essa lógica ela não é transparecida no código. Então, a gente tem que ter um cuidado quando a gente está estudando para fazer essa relação da matéria que a gente está estudando naquele dia, naquele momento, com a referência cronológica dos artigos que estão dispostos no nosso Código de Processo Civil. Então, esse primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Prestem atenção nas citações que a gente vai fazer aqui no decorrer das aulas sobre os números dos artigos, para que vocês não se percam aí no estudo. Eu sei que muitos de vocês que estão vendo essas nossas aulas aqui já têm uma base de processo civil, já viram processo civil na faculdade, nas cadeiras do curso regular, mas eventualmente pode ser que alguém esteja tendo o primeiro contato com o processo civil aqui. E para aqueles que estão tendo o primeiro contato com o processo civil, eu aconselho a assistirem essas aulas de uma maneira mais pausada, de uma maneira mais tranquila, para que vocês possam captar os conhecimentos que a gente vai passar aqui para vocês durante as nossas aulas, beleza? Então, a gente vai começar o nosso estudo aqui por meio do processo de conhecimento. Mais especificamente, o processo de conhecimento comum, que é aquele que vai acontecer na grande maioria dos casos. Porque, para além do processo de conhecimento comum, como eu citei ali no comecinho do nosso encontro aqui hoje, nós temos o processo de conhecimento especial, aquelas situações de juizados especiais, aqueles casos que foram tratados pelo legislador como algo fora da regra, que nós vamos ver em um segundo momento. Nesse primeiro momento, nós vamos ver o que é comum, o que é regra geral. Por isso que a gente fala de processo de conhecimento ou fase de conhecimento comum. E é ela que nós vamos nos ater aqui hoje. É a ela que nós vamos nos ater aqui hoje e focar o nosso estudo nela. Beleza? Então vamos lá. Vou apagar aqui a nossa introdução para que a gente possa começar. E aí, pessoal, normalmente, como eu estava falando para vocês anteriormente, normalmente as pessoas acham chato estudar processo civil porque é muita leitura, né, de muitos artigos, muitos dispositivos legais, isso não é fixado de uma maneira lógica. E por isso que a gente desenvolveu aqui esse método gráfico, esse método... Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para... Pronto, esse método visual para que vocês possam entender o processo civil por um meio mais palpável, né? Mais inteligível. Afinal, o processo é vida, o processo está em constante movimento.
Quando eu estou falando de um direito, de um bem que me foi danificado ou que foi lesado, né? Às vezes envolve coisas como inventário ou uma separação, um divórcio, guarda de filhos ou alimentos. Tudo isso são situações que vão trazer um impacto direto na nossa vida, né? na nossa vivência diária. E a gente precisa entender como isso se transforma, né? Como isso, na verdade, vai ser solucionado por meio da relação processual. Conhecer essa linha do tempo processual aqui, às vezes, é a chave para muitas situações conflituosas. E a gente vai entender isso aqui juntos a partir de agora, beleza? Então vamos lá, pessoal. A gente acabou de relembrar, quando a gente estava conceituando o processo, que o processo nada mais é do que uma sequência de atos que tem um objetivo, que é solucionar aquela situação conflituosa. Então, o final do processo de conhecimento, o final da fase de conhecimento do processo civil, necessariamente vai ser uma solução, uma resposta da jurisdição. E essa resposta da jurisdição vai vir... Opa, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí. Só um minuto, pessoal. Então, eu vou continuando aqui, já a gente volta para a nossa tela. Então, quando a gente busca um acesso ao judiciário, para que a gente possa ter uma resposta, obviamente que a gente espera que essa resposta venha da maneira mais rápida possível. Nem sempre essa resposta vai vir no tempo que a gente espera, mas ela vai ter que vir, porque uma das características da jurisdição é a inafastabilidade. Essa jurisdição, a partir do momento que eu entrego o meu problema para a jurisdição, essa jurisdição ela não pode se afastar de resolver o meu problema. O Estado ele tem a obrigação de trazer uma resposta. A jurisdição ela é inafastável. Então, necessariamente, o processo civil, a fase de conhecimento do processo civil, ela vai se encerrar com a resposta. E essa resposta vem por meio da sentença. O que todo mundo quer quando entra com o processo é que saia a sentença e que essa sentença lhe seja favorável. E o que nós vamos aprender aqui é esse passo a passo até chegar a essa sentença. Beleza? Então, vamos lá. Falei para vocês que o exercício do direito de ação, ele está constitucionalmente estabelecido, lá no artigo 5º do nosso texto constitucional. Então, para que eu possa exercer o meu direito de ação, entregar o meu problema para que a jurisdição resolva, existem, na verdade, vários requisitos que foram estabelecidos pelo legislador. Eu não posso simplesmente chegar lá na porta do legislador, do judiciário, perdão, não posso simplesmente chegar lá na porta do judiciário e dizer assim, ó, ei juiz, bateram ali no meu carro, resolve aí, manda ele me indenizar. Não é assim que funciona, obviamente, né? Existem requisitos, existem pressupostos de existência e validade do processo. O processo ele só se inicia, ele só tem o seu pontapé inicial se eu cumprir as formalidades que o legislador estabeleceu. E o legislador estabeleceu que a fase de conhecimento do processo civil, ela se inicia necessariamente com o protocolo da petição inicial. E é a partir do protocolo dessa petição inicial que nós temos o pontapé inicial da fase de conhecimento comum do processo civil. Só que essa petição inicial, pessoal, ela não pode ser feita de qualquer forma, ela não pode ser feita numa folha de pão dizendo, juiz, resolve o meu problema. Existem requisitos, como eu acabei de falar para vocês, existem requisitos pressupostos de existência e validade do processo. O processo, para além de existir, ele precisa ser válido. E esses pressupostos foram estabelecidos pelo legislador, mais especificamente, nos artigos 319 e 320 do CPC. Esses pressupostos, eles nos dizem o que é que essa petição inicial tem que ter, quais são os elementos indispensáveis que devem constar nessa petição inicial para que ela possa ser considerada válida. E para que essa linha do tempo que a gente está vendo aí na nossa tela, ela possa seguir até que eu chegue ao meu objetivo, que é a sentença. Então, o que é que essa petição inicial tem que ter para ela ser considerada válida? Se vocês abrirem aí o artigo 319, eu vou
seguir aqui cronologicamente para vocês os incisos do 309, vocês vão ver que o primeiro inciso do 309 fala aí que nós temos que fazer o endereçamento do processo. Esse endereçamento, pessoal, é aquela velha frase que todo mundo conhece lá no começo das petições. Antigamente era excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, né? A gente mudou essa ideia e agora a gente direciona ao juízo da tal vara cível da comarca de Fortaleza, por exemplo. O que tem a ver esse endereçamento? O que é esse endereçamento? Tem a ver com a competência. Quem é o juiz competente para estabelecer um liame processual e trazer a solução para essa demanda? Quem é o juiz que foi outorgado pelo Estado, que foi outorgado pela jurisdição como competente para trazer uma resposta para essa minha situação conflituosa? E aí o CPC, entre os artigos, e aí eu vou anotar aqui para vocês, entre os artigos 42 e 69, ele traz várias regras e critérios de competência. Essa competência ela tem a ver com o território, o local em que as partes estão. Essa competência tem a ver com o valor da causa. Essa competência tem a ver com as partes envolvidas na relação processual e assim sucessivamente. Então, a primeira coisa que vai ser analisada na minha petição inicial para eu saber se ela vai poder ter prosseguimento é se eu indiquei o juízo competente. É se eu seguir os critérios de competência que estão estabelecidos no Código de Processo Civil entre os artigos 42 e 69, estabeleci e indiquei o juízo de fato competente para julgar essa demanda. Exemplificando, eu tenho uma situação que envolve, eu bati aqui, perdão, mas acho que não atrapalhou aí não. Se eu tenho uma situação que envolve, por exemplo, uma batida de carro, um acidente, um sinistro de carro, eu não posso entrar com isso numa vara de família. O juiz de família não é competente para tratar de um acidente de carro. Então, obviamente que a gente sabe que foram estabelecidos diversos critérios, né? Por exemplo, se eu tenho uma situação que envolve um dano de natureza material que aconteceu na cidade de Fortaleza e as partes moram na cidade de Fortaleza, o acidente aconteceu na cidade de Fortaleza, os veículos são da cidade de Fortaleza, eu não posso entrar com um processo lá no Rio de Janeiro para tratar desse assunto. Então, a gente tem uma série de critérios que precisam ser observados do local e de quem é o juiz responsável, o juiz ou o juízo, né, por tratar aquela demanda específica. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber, que eu tenho que conhecer quando eu vou formular minha petição inicial, né, quando eu atendi aquele cliente, recebi aquela demanda, quando eu vou fazer minha peça de segunda fase lá da OAB, a primeira coisa que eu vou ter que escrever é o juízo competente, é indicar para quem é o juízo competente. Ah, professora, por que era excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 10ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza e agora é ao juízo da 10ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza? Simplificou para a gente, né? Ficou mais fácil. Mas por quê? Qual foi a ideia do legislador? Essa mudança de não direcionar mais ao juiz e sim ao juízo é para despersonalizar, né? De repente aquela serventia, aquela vara específica tem juiz substituto ou tem um juiz que está de férias, então a gente não indica para aquele juiz específico, a gente indica para o juízo, para tirar da figura do juiz e entender que a jurisdição ela é maior do que um juiz específico. Então a ideia do legislador foi despersonalizar e levar para a mão do Estado como sendo o juízo, né? Então, a gente indica a competência a partir do juízo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha petição inicial é indicar o juízo. E aí, pessoal, nesse nosso primeiro momento da nossa aula, a gente está se caminhando aqui para finalizar, a nossa ideia era explicar para vocês o que a gente vai fazer no decorrer dos nossos encontros, fazer uma introdução para que vocês relembrem o que é processo civil, e mostrar para vocês que o processo civil é lógica e que se desenvolve a partir de uma sequência de atos. E esses atos têm um pontapé inicial por meio da petição inicial. E essa petição inicial, a gente vai dar continuidade ao estudo dela no nosso próximo encontro. E eu indico que vocês, antes da gente continuar na nossa próxima aula, que vocês façam uma leitura mais detida dos artigos que envolvem competência
que eu citei aqui para vocês, 42 a 69 do CPC, assim como façam a leitura daqueles artigos introdutórios que a gente falou lá no comecinho da nossa aula. Espero que tenha sido produtivo para vocês e a gente se encontra para dar continuidade ao nosso estudo logo mais. Um abraço a todos e até breve.